Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Aqui é o pastor Lucas Ferreira. É uma alegria estar com você em mais essa aula, nossa quinta aula, nosso quinto encontro, ouvindo aí das maravilhas de Deus, as boas novas de Deus para mim e para você. Sempre é bom lembrar, se você quiser e precisar do nosso material, tem meu e-mail aí, prlucasferreira@uol.com.br, e tem meu telefone 16 99374 8602. Você pode aí solicitar este material que eu mando para você. Vamos para a nossa quinta aula, vamos ver o que Deus tem para nós em continuação. Então acompanhe com a gente aí, é muito bom estarmos aqui para aprender a palavra de Deus. Nós já vimos anteriormente que o homem tem um problema sério, um problema grave, muito maior que desemprego, muito maior que a pandemia do Covid-19, muito maior do que a criminalidade, do que a corrupção. O homem tem um grande problema, que é o pecado. Este pecado que o separa de Deus, este pecado que está levando este homem, esta humanidade, ao inferno. Há uma solução, sim, há uma solução para este homem. Nós já vimos isso na lição 2, né? E a solução está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também o homem precisa dar uma resposta. Não foi isso que nós vimos na lição anterior? O homem precisa dar uma resposta. Ele precisa sinalizar que ele quer, que ele não rejeita a verdade. E este homem quer uma vida nova. Este homem tem que nascer de novo. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um caminho para o céu. Qual é este caminho? Em cima de tudo aquilo que nós falamos. Lembramos que todo este estudo é feito em cima do Evangelho de João. As referências estão sempre no verso, e aqueles textos que não são de João nós mencionamos aqui no corpo do estudo bíblico. Você pode conferir a veracidade na sua Bíblia, no seu celular, tá bom? Isso é importantíssimo. Vamos ver que caminho é este. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Não há outro meio de você chegar a Deus senão por Jesus. Por mais que você goste do seu pastor, do seu líder ou de qualquer outra pessoa que você tenha como referencial de santidade, de piedade, referencial até por conta dos atributos divinos, né, de bondade, amor, compaixão, misericórdia, esta pessoa ainda assim não é capaz de levar você ao céu. Diz a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que só Jesus pode nos levar até o Pai. Ninguém pode ir até o Pai se não for por Ele. E essa é uma verdade que você precisa observar na sua vida. Jesus, ele é apenas um step, você só recorre a Ele em momentos de dificuldades, quando o pneu fura, ou Ele é o que comanda o seu carro. Há uma diferença brutal nisso, né? É bom a gente ir refletindo. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. João 10, verso 9. Interessante você observar que Jesus, nos seus ensinos, ele vai utilizar as analogias mais simples. Ele vai pegar objetos do nosso dia a dia. Ora, quem durante o dia inteiro não vai passar por uma porta, não é verdade? Quem não vai ter acesso durante um dia todo a uma porta? Mesmo aqueles que estão, por exemplo, presos numa cadeia, precisam passar por uma porta para seu banho de sol, para até mesmo ir até o banheiro dentro da sua cela. Tem uma porta ali. Jesus utilizou de uma linguagem que todos nós podemos lembrar a qualquer momento. E interessante que a porta traz proteção. Ela garante sua intimidade quando ela está trancada, né? E ela dá acesso. Você chega na sua casa e você tem acesso através da porta. É Ele que nos conduz, Ele é a nossa passagem através por Ele. Não é por um buraco na parede, no telhado, nem pela janela. É pela porta. Todos nós entramos pela porta. Ele é a porta. Ele é o caminho que você precisa observar em sua vida. Lembre-se sempre, não é religião, não são práticas religiosas, não é o batismo, não é participar da ceia do Senhor, não é fazer obras de caridade, somente Jesus, somente você compreender o que Jesus fez por você na cruz, para você ter esta entrega.
Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. João 3,3, essa foi a tônica da nossa lição passada. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa interessante ali e talvez está olhando hoje para a sua vida e vendo uma necessidade de nascer de novo, que não é algo gerado por você, é algo gerado pelo Espírito Santo, é algo divino. Por isso que é sobrenatural, por isso que é milagroso, como a água para o vinho. Foi um milagre que aconteceu ali naquele casamento em que Jesus fez seu primeiro milagre. É um milagre que pode acontecer na sua vida quando você se entregar a Jesus. Aprendemos que para que uma pessoa possa nascer de novo, deve receber a Jesus como Salvador e Senhor pessoal. João 1,12 faz toda a diferença nas Sagradas Escrituras e no seu conceito daqueles que são filhos de Deus. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja que interessante o que está contido neste versículo. Alguns creram. É um texto que diz respeito àquela época, mas é um desrespeito que diz a hoje também. Alguns estão crendo, não são todos que estão crendo, apenas há alguns. E o direito de ser filhos de Deus, ele é estendido a todos? Não, há alguns que creram. Porque de fato, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não são todos que vão crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o seu Senhor e Salvador, a ponto de entregarem as suas vidas, receberem Jesus e passarem a ser um discípulo deles. Não são todos, não foram todos e não serão todos. A questão é, você que me assiste aqui nesse momento, você está classificado como alguns ou como todos? É uma questão sua, é uma questão de sua escolha. Você precisa pensar e refletir neste momento. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos casamentos, quantos filhos, quantos pais, quantos cônjuges estão nas trevas, estão na escuridão, estão na perdição. Sua família, o seu lar é uma destruição, é literalmente, me perdoe a expressão, o inferno. Pessoas que às vezes não temos prazer de estar por perto, de tê-las por perto. Pessoas que não conseguem transmitir paz e serenidade. Por quê? Porque estão nas trevas. Porque não entenderam que quem é a luz é Jesus Cristo. Há um louvor antigo que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Ele tem poder para mudar a nossa vida, mudar a sua história, a história da sua família. Se você decidir que Ele vai ser a luz que vai iluminar o seu caminho. Verso 12 do capítulo 8 de João, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus disse ainda: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Promessas do nosso Senhor para aqueles que creem nele. E o morrer aqui não é essa morte física do nosso corpo, porque pode ser que amanhã seja a minha hora. O morrer aqui é o morrer da morte eterna. É a ressurreição e a vida. É aquela morte que não tem mais jeito. É a perdição que vem pós-morte. Que muitos estão ignorando, muitos acham que é fruto de Hollywood, uma invenção cinematográfica, ou um Deus punitivo, né, nervoso, bravo, e Deus não é assim, Deus é amor. Sim, queridos, de fato Deus é amor, e nós estamos vivendo esse momento do amor de Deus, o momento da sua salvação aberta, estendida a nós, através de Jesus. Mas haverá um tempo que esta porta vai se fechar, assim como a porta da Arca de Noé se fechou. E aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem de salvação de Noé, ao contrário, esnobaram de Noé, escarneceram, tiraram sarro de Noé, perderam a oportunidade de ter as suas vidas salvas. Famílias foram dizimadas pela ira de Deus, porque a ira de Deus é real. Gostando você ou não, ela é real por causa do nosso pecado. E nós temos hoje a oportunidade de aplacar a ira de Deus com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. A Bíblia ensina claramente que Jesus é o único caminho à vida eterna e ao céu. Você tem essas referências em João capítulo 1, de 10 a 20, João 3,36, João 6,29, verso 40 a 47, João 10, verso 28. Inúmeros textos falam sobre isso. Não são palavras do pastor Lucas, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Baseado nesse versículo, nós sabemos que a salvação se encontra somente e tão somente em Jesus. É só o nome de Jesus. Por isso, se você está precisando dessa salvação, clame pelo nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Jesus mencionou qualquer outro mediador entre Deus e o homem. Opa, pera um pouquinho, deixa eu voltar aqui que já foi, o trem está acelerado. Era um pouquinho que eu vou voltar aqui, essas coisas acontecem, né? Como eu não sou o Faustão que sabe fazer ao vivo, eu vou fazendo, mas acho que eu apertei alguma coisa errada, eu estou empolgado, apertei alguma coisa errada. Mas vamos lá! Jesus mencionou qualquer outro mediador entre Deus e o homem senão ele? Não há outro mediador senão Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, né? Jesus não falou isso. Veja de novo o texto, nunca é demais repetir, porque é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É verdade, todos estão condenados por causa do pecado. Veja a palavra de Deus em Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, pois o salário do pecado, o pagamento, o recebimento pelo pecado é o quê? É a vida? É o céu? Não, é a morte. É a separação, é o inferno, é a destruição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, minha querida que me assiste nesse momento, não é uma questão automática, você precisa se posicionar, racionalmente se posicionar através da fé. Você precisa crer que esta é a palavra de Deus, um Deus que você não vê, mas você sabe que existe, você sente Ele, porque a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A natureza revela a glória e o poder do nosso Deus. Também é verdade que Deus providenciou uma solução para o problema do homem, do pecado do homem, quando enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz. Sim, Jesus veio morrer por nós. Lamentavelmente, esse Jesus que é escarnecido por escolas de samba, é escarnecido em filmes, é escarnecido em peças de teatro, não é verdade? Ele veio se entregar por nós. Se entregar por esses também que escarnecem dele. Lembre-se que na cruz havia um outro ladrão que escarnecia de Jesus. Mas se por qualquer motivo aquele ladrão se arrependesse e tivesse um encontro com Jesus, ele seria aceito, ele seria recebido. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. João 3,17. Mas não confunda. O texto está sendo escrito no momento em que Jesus estava aqui. Palavras do apóstolo João, que viveu com ele, o apóstolo do amor. Este período que Jesus passou conosco foi para salvar. E ele ainda está salvando, apesar de não estar aqui conosco, ele está no céu, se preparando para voltar, porque ele prometeu que voltaria, vai arrebatar a sua igreja. E quando ele voltar, meu querido irmão, minha querida irmã, aí não será mais como Salvador. Permita-me também dizer que se você morrer hoje, mesmo ele não tendo voltado, acabou-se a era da graça para você. Acabou-se a era da salvação para a sua vida. Não há mais chance, não mais a oportunidade. Por isso você precisa tomar uma decisão hoje, tomar uma decisão agora, já que o amanhã não nos pertence. Quantos são os casos que tomamos conhecimento de pessoas que estavam bem e da noite para o dia vieram a faltar, vieram a falecer? O amanhã não nos pertence. Por isso você precisa deixar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem hoje. Principalmente a sua vida espiritual, que muitas vezes é ignorada por todos, não apenas por você, mas quem é que dá valor à vida espiritual? Quem se preocupa com essas coisas? Amarram religião ou amarram esses ensinamentos com proibições. A verdade é que as pessoas querem curtir a vida, não querem ninguém dizendo o que pode e o que não pode fazer. Esse é o DNA do ser humano caído. Não aceitam o senhorio do Senhor Jesus. Não, eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo outro, ter que parar com isso, parar com aquilo. Ora, se Jesus precisou pagar o preço e se sacrificar por nós, aquilo que nós temos que fazer para ter a vida eterna não é nada porque é de graça. E a consequência disso é um sacrifício? É sim, mas não é nada comparado com o que Jesus fez por nós. Infelizmente, muitos estão preferindo os prazeres dessa vida, prazeres da sua carne, prazeres pecaminosos, a sacrificá-los e ganhar a vida eterna. E ao final dessa escolha de paixões e carne, e pecados e prazeres mundanos, a consequência será a morte e a destruição, acreditando você ou não, é a santa palavra de Deus. Leia os seguintes versículos bíblicos. Veja que o profeta Isaías fala, muito tempo antes de Jesus vir, que o ímpio abandone o seu caminho,
E o homem mau, seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Deus é um pai de braços abertos, esperando que você volte e se torne filho dele, e se arrependa, e ao demonstrar o seu arrependimento, ele terá misericórdia em te perdoar. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, verso 15. Arrependimento quer dizer voltar-se, retornar, dar meia volta para Deus. A humanidade, de certa forma, está afastada de Deus, meu irmão, minha irmã. Essa é a realidade. Talvez essa seja a sua realidade. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu fico quieto aqui no meu canto, eu tenho aqui meus hábitos. Meu irmão, minha irmã, você está se medindo pela sua tabela de valor moral. Você ou alguém ou a sociedade estipulou isso. Lembra lá atrás que nós perguntamos o que é a verdade? Se você tem algum temor de Deus ou aprendeu isso na sua Bíblia, na sua vida, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e você precisa direcionar a palavra. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é tão somente transmitir a Bíblia para você, para que você possa ter essas informações. Por muito tempo o povo não teve acesso à Bíblia. A Bíblia era em latim e era proibido as pessoas normais terem Bíblia. As pessoas não sabiam o que estava escrito na palavra de Deus. Pagavam pelo perdão dos seus pecados. Até que Martinho Lutero protestou e disse, não, a salvação é de graça. Ao estudar exatamente a Epístola de Romanos, pôde ver que nós somos justificados pela fé, não por pagamento, não por obras, não por absolutamente nada. Você precisa ler e ter acesso ao que a Bíblia fala sobre a sua vida e o seu futuro. É isso que nós estamos fazendo aqui através desse curso, dando esta oportunidade para você. Uma pessoa não deve somente arrepender-se do pecado, mas também crer em Jesus como único Salvador. João 3,18, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Deus promete a vida eterna a quem? Somente aqueles que são suficientemente bons? Claro que não, né? Nós já vimos isso. Somente aqueles que creem no Filho de Deus. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Se aceitar a palavra de Jesus e crer, o que você vai ter? A vida eterna. Quando? Imediatamente. Olha o que diz João 5,24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. O ter é agora, não é algo futuro, é o imediatamente. Se você crer, se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o benefício é já, é imediato. Você tem a vida eterna, você tem esse direito de ter a sua salvação. Independente de batismo, de boas obras, independente de você pedir perdão para quem te ofendeu, a salvação é tão somente pelo crer. E quando você crê em algo que você não vê, você não viu Jesus, você não estava lá, você sabe pelos relatos bíblicos, pelos livros, pela mídia, não é verdade? Mas quando você crê em algo que você não vê, mas você crê e sabe que é verdadeiro, isso se chama fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que você acredita em coisas que você não vê, mas você sabe que é real e acredita. Você não pode ver a Deus, mas você crê por fé. Você está vendo uma situação difícil na sua vida e você crê que vai se resolver. Você ainda não viu a solução, mas você crê e isso te dá paz. Você teve fé. Essa é fé. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Qual é a outra palavra em João 1,12 que significa o mesmo que crer? Isso é importante. Receber. Porém, alguns que creram nele e o receberam. Quem recebe a Jesus é porque creu. Passa a ter uma ação. E veja, o receber é muito maior do que crer. É muito maior do que intelecto. O receber é posse, é colocar, é ter. É mudança de vida, é atitude. É mudança de linguajar, mudança de postura e pensamento. Muitos podem crer intelectualmente, acreditam, como o diabo crê. A Bíblia fala que o diabo crê que Jesus existe, é o Filho de Deus, e crê e estremece. Mas ele é o diabo e vai estar condenado para sempre. Não adianta só você crer intelectualmente, você precisa receber. O receber é a ação prática do crer. É quando de fato houve uma mudança de vida, um novo nascimento. Para tornar-se membro da família de Deus, uma pessoa deve receber a Jesus como Salvador e Senhor pessoal. Alguns dirão, eu creio.
Mas a palavra crer, como é usada na Bíblia, significa mais do que uma simples crença mental em alguns fatos ou ensinos. Significa confiar numa pessoa com todo o seu coração. De crer em Jesus Cristo para a salvação é muito diferente do que crer num herói nacional. É mais do que simplesmente saber ou crer algo a respeito dele. É uma entrega pessoal e completa a ele como Salvador e Senhor. Crer quer dizer chegar direta e pessoalmente a Jesus Cristo para se salvar. Em uma nação que se diz cristã, quase todos creem em Deus, não é verdade? Creem em Jesus, assim é o nosso Brasil. A Bíblia diz também que o demônio crê, como eu falei para vocês. Mas é claro que o demônio não é cristão e jamais irá para o céu. Olha que a palavra de Deus diz em Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios creem que há um Deus, creem que Jesus é Filho de Deus, mas a crença genuína que leva à salvação significa confiar completamente em Jesus como Salvador e Senhor. Isso significa entrega toda a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor. A crença traz a vida eterna, exige um compromisso pessoal e consciente com Cristo. É muito interessante você olhar o encontro de Jesus com Zaqueu, e isso que é peculiar quando você tem um encontro real com Jesus. Zaqueu foi tão impactado, um homem que se achava indigno, um homem publicano, um homem que cobrava impostos das pessoas, um homem desonesto e corrupto, subiu na árvore para ver Jesus. Era pequenininho, não conseguia ultrapassar o ombro das pessoas. E interessante que Jesus passava e Jesus notou ele ali naquela árvore, um homem desprezível. Jesus foi até criticado por isso. Mas Jesus sabe quem era Zaqueu, onde Zaqueu estava, assim como Jesus sabe quem é você e onde você estava, onde você está e qual é a sua situação. E Jesus chama aquele pequenino homem e faz algo impensado. Eu vou jantar com você hoje, Zaqueu. E o jantar com uma pessoa naquele tempo era algo de uma honra inexplicável, ainda mais alguém como Jesus, respeitado pelas pessoas. E era algo de se chocar, Jesus como um líder ali, se revelando como alguém, um mestre, jantar na casa de alguém como Zaqueu. E Zaqueu disse a Jesus que ele venderia os seus bens, ou parte dos seus bens, daria aos pobres, e se ele tivesse defraudado alguém, devolveria 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje se encontrou salvação nessa casa. Veja que mudança radical, veja que postura de quem recebeu Jesus, que quem creu em Jesus, a mudança de vida, de atos desonestos, levados aí para algo justo, conforme o que Jesus espera de nós. Zaqueu passou a ter um compromisso pessoal e consciente com Cristo. Isso é mudança de vida, isso é ser salvo de verdade. É como Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa mais o mundo e as outras coisas. Por quê? Porque eu almejo Jesus, eu sei que eu estou de passagem por aqui. Há uma pátria celestial me esperando, há um lar celestial esperando aqueles que creem em Jesus. Há mansões celestiais em ruas de ouro, como diz a palavra de Deus. Não sei se você vai acreditar ou não, se acha que é conto ou não. O fato é que eu creio por fé. E mesmo que fosse ruas de terra e um barraco de madeira, se Jesus estivesse lá, seria o lugar mais maravilhoso do mundo. Porque onde Jesus estiver é onde eu quero estar. É onde você deveria querer estar. Leia depois esses textos, João 12, 3, de 15 a 16, 18, 36, João 5, 24, 8, 12 e João 14, verso 6. São textos que vão te ajudar a afirmar as posições que já estudamos aqui. O objetivo da fé em crer, em quem crê, em todos esses versículos, é sempre numa pessoa só. Quais são? Ou qual é essa pessoa? Qual é o nome correto que você marcaria? Pedro? Paulo? José? Maria? Não, né? Não dá para crer. Foram homens que fizeram coisas boas, foram homens impressionantes, mulheres impressionantes, usados como instrumentos de Deus. Maria, um instrumento tremendo para poder gerar Jesus, uma mulher piedosa. Pedro, um apóstolo que depois que recebeu o Espírito Santo, teve uma mudança da água para o vinho, com poder e autoridade pregando o Evangelho. Curou aquele leproso na Porta Formosa, né, em Atos, registrado em Atos. Paulo, que perseguia os cristãos, colocava os cristãos na cadeia, não é? Passou então aí de perseguidor a ser perseguido. Foi o grande teólogo do Novo Testamento. Foram homens maravilhosos, mas eles não podem nos levar a Deus, não podem nos levar ao céu, não podem nos dar a salvação, não podem nem interceder por nós. A única pessoa, o único mediador
que pode fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Memorize João 5, 24. Se você ainda não está pronto, talvez queira pensar um pouco mais. Em nossa próxima lição lhe daremos outra oportunidade para fazer essa decisão. Se você recebeu a Cristo, nasceu de novo hoje, leia os textos de João 3,16 e João 5, 24. Faça aquela oração da lição anterior. Diga obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Comece uma caminhada com Jesus, porque esta é a melhor decisão que você poderá tomar em toda a sua vida. Nos vemos na próxima lição. Até lá, Deus te abençoe.